Como é que vocês estão? Que todo mundo esteja bem. E hoje eu trago para vocês nossa aula de história, onde vocês vão estar pegando o livro de vocês, vão estar abrindo na página 86. Hoje eu vou falar sobre o ciclo do café. Vou falar sobre dois assuntos para a gente dar uma adiantada, como é um assunto pequenininho, dá para tratar sobre os dois. Hoje vamos falar sobre o ciclo do café, vou falar sobre a abolição da escravidão aqui no Brasil. Aí na página 86 está bem assim, que em 1800, certo? E 1870, a imigração começou a crescer na região sudeste do Brasil. Por quê? Porque já se ouvia falar nessa questão, já se planejava, né, já se tinha mais ou menos ideia, porque alguns abolicionistas eles estavam querendo o fim da escravidão no Brasil, e aí com isso precisava-se de ter mão de obra para trabalhar nessas lavouras, nas plantações de café, e aí precisava-se dessas mãos de obra. Aí começou a aumentar o número de imigrantes no Brasil, pessoas que vinham de fora para trabalhar no Brasil. Né? Principalmente em São Paulo, porque nessa época já estava acontecendo a abolição da escravidão, ela foi por partes. Primeiro foram por etapas, primeiro a lei do sexagenário, né, depois a lei do ventre livre, depois a lei, né, que proibia o Eusébio de Queiroz, aí depois veio a lei Áurea. Então já estava se ocorrendo por partes a questão da abolição, né, não a abolição totalmente, mas em etapas ao fim da escravidão no Brasil. Então, aí já começou nessa época, que a abolição da escravidão foi no ano de 1888, mas em 1870, né, 18 anos antes, já estava, né, vindo alguns imigrantes para o Brasil, já por conta disso mesmo. Aí, principalmente em São Paulo, onde as lavouras de café se espalhavam rapidamente. Então, com o aumento das lavouras no Brasil, né, e aí os imigrantes eles começaram a vir, pessoas de outros países. A gente falou sobre imigração, né, em outra aula. O café foi trazido da África para a América há cerca de 300 anos atrás. Devido às condições climáticas, tentativas de cultivo não aconteciam na capital do Brasil, no Rio de Janeiro. O café era o produto mais vendido fora do país por volta de 1840. Nessa época, o Brasil era independente e não era mais colônia de Portugal. Os escravos foram os primeiros trabalhadores na fazenda de café. Os fazendeiros começaram a substituir os escravos por imigrantes que moravam em cortiços, um tipo de moradia coletiva. E aí a produção do café não parava de crescer e o seu valor também era bastante alto no mercado internacional. Durante a República, o café tornou-se a principal atividade econômica do país, pois trouxe muitas riquezas para as regiões produtoras. O café era retirado das fazendas em carros de boi ou no lombo de mulas e levado até os portos para ser exportados para os outros países. Foram construídas estradas de ferro no Brasil que ligavam as áreas dos cafezais aos portos. As estradas de ferro Dom Pedro II ligavam ao Rio de Janeiro, as províncias de São Paulo e Minas Gerais. Então, na época de Dom Pedro II, né, um período, né, do segundo reinado, foi um período que passou bastante tempo, mais de 50 anos. Aí ele deu uma modernizada, né, o país ele não era mais colônia. E aí ele começou, né, a questão de industrialização no país, aí ele criou estradas de ferros, né, na época de Dom Pedro. E aí em São Paulo, em Santos e Jundiaí, era a principal estrada de ferro que ligava São Paulo às áreas de produção do café localizada no interior do Paulista. Os escravos eles tinham como papel importante na produção do café, a colheita do café. Então os escravos eles foram um dos principais, né, peças fundamentais nessa questão da exportação do café, né, nessa questão da plantação, da colheita. Mas aí logo em seguida vieram a abolição da escravidão, e aí onde os escravos eles foram libertos, e aí os senhores dos engenhos precisavam de mão de obra para trabalhar nessas plantações, nessas lavouras de café. Aí o ciclo da café sofreu carência na mão de obra, justamente por conta disso. O sistema de parceria com os primeiros colonos imigrantes fracassou. Só a partir de 1870, com os trabalhadores assalariados recebiam salário e a imigração custeada pelo poder público, o novo sistema foi a solução para as lavouras paulistas. O Brasil recebeu mais de 30 mil imigrantes só em 1886. Nos anos seguintes, essa média foi crescendo e chegou a mais de 130 mil. A abolição da escravatura em 1888 gerou grande crise nas zonas cafeeiras mais antigas e nas baixadas fluminenses e no Vale do Paraíba, enquanto na zona oeste de São Paulo a crise não era sentida.
justamente por conta disso. Aí a gente vai para a abolição da escravidão, né, no ano de 1888, que aí ela foi por quê? Por partes, né? Aí no livro de vocês, na página 87, fala sobre isso. Eu vou ler rapidinho. Falamos no início dos nossos estudos sobre o trabalho dos escravos no Brasil, que foi muito influente, né? Por muitos anos se passavam e permaneciam essa condição subdesumana, né, subhumana, que despertava o compadecimento e a vergonha em muitos brasileiros, aqueles abolicionistas. E aí, durante esse período do reinado de Dom Pedro II, desejava-se conquistar a liberdade dos escravos. Para isso era importante e influente a posição dos escritores, poetas, jornalistas e políticos. Foram essas pessoas que influenciaram bastante com a abolição da escravidão. O movimento abolicionista forçou várias leis contra a escravidão. A primeira foi a Lei Elizabeth de Queiroz, ela proibiu o tráfico de escravos trazidos da África para cá, proibiu definitivamente o tráfico de escravos. A Lei do Ventre Livre, de 1871, você viu, né? Já lembra essa questão do café, já se começou, né? Lá em 1850, já com a Elizabeth de Queiroz. Então, já se ouviu um murmurinho sobre a abolição da escravidão. Aí a Lei do Ventre Livre, todos os filhos nascidos a partir desse ano, de 1871, eram libertos, né? Mas aí como ser liberto se o pai era escravo? E a Lei do Sexagenário, que aí em 1885 libertava os escravos com maiores de 65 anos, né? Maiores de 65 anos. E mais o desejo era acabar definitivamente com a condição escrava no Brasil. Mas aí um escravo que tinha condições subhumanas, com 65 anos já não tinha condições de para nada, estava doente, desgastado. Então aí dava liberdade a uma pessoa que já não tinha mais condições de vida, né? E aí, mas a intenção era acabar totalmente, nascidos naquela época com escravos, com mais de 65, liberdade para todos os escravos. A pressão em torno de Dom Pedro II era muito grande, porém a Assembleia Constituinte, por interesse de muitos senhores de engenho, de cafeicultores, detentores dos direitos de escravos, não permitia estes ficassem livres. E isso fazia crescer os ânimos de muitos brasileiros, que a essa altura já desejavam mudar a forma de governo do Brasil, que era país republicano. Nosso imperador Dom Pedro II, por motivo de viagem, deixou reinando em seu lugar sua filha, Princesa Isabel. Pela linguagem imperial, ela seria a substituta do pai, que seria monarquia, poder passado de pai para filho. A princesa Isabel finalmente assinou a Lei Áurea, dando liberdade a todos os escravos existentes no Brasil. A escravidão trouxe muito sofrimento nos negros africanos. Porém, no dia 13 de maio de 1888, estava extinta a escravidão. Foi uma de muitas alegrias para todos que por muitos anos lutaram em prol da liberdade, tanto para os escravos como para os abolicionistas. Essa vitória tornou-se um fato importantíssimo na época no Brasil Império, e a princesa Isabel ficou consagrada pela história como a redentora. Com a abolição da escravidão, pouco durou o Império no Brasil. A queda da monarquia estava prestes a acontecer, pois o povo desejava escolher seus próprios governantes. Então, logo em seguida, veio a queda da monarquia para o país republicano. Mas aí a gente tem uma indagação. Os escravos libertos, mas sem condições, sem trabalho, sem dinheiro, sem moradia, sem terra. E aí eles iriam para onde? Aí foi quando deu, né, início às misérias, crescimento das favelas, justamente por conta disso, que eles não tinham condições, eles não saíram com terras nem com dinheiro. Eles saíram da mesma forma que ele entrou, sem nada. Então, a gente não sabe se foi um golpe político de Princesa Isabel, ninguém sabe, mas disseram, né, murmurinhos que foi um golpe político. E aí a gente termina, foram 4 essas leis, né, os abolicionistas, né, foram por etapas, e aí deu finalmente, né, a liberdade a todos os escravos, foi a Lei Áurea. E aí os donos dos cafezais, os senhores dos engenhos, não ficaram muito felizes, quiseram indenizações dos seus escravos, que aí se revoltaram. Aí foi quando veio a proclamação da República, né? Que aí veio a nova República, né? O fim da monarquia, justamente por conta disso. E aí a gente termina e a atividade é na página 86, 88 e 89. Vocês respondem referente a esses assuntos. Tá bem simples, bem fácil, coisas que você já sabe, que a gente já falou, já vem falando durante o decorrer do ano, certo? Boa aula a todos vocês, beijos e até mais.